abaixo de Deus, no meu entendimento, a política é a principal coisa. Não Sim. adianta você ter dinheiro se não tiver política. Tudo na vida do ser humano é político. O ser humano, ele é um ser político. Ele não vive sem a política. A política da boa vizinhança, a política do associativismo comunitário, não é só política partidária. Vamos falar aqui de Bom Jesus do Itabapoana, que nós temos aqui as nossas demandas, que nós precisamos melhorar essa qualidade de gestão pública que a gente vem ao longo desse tempo, que financeiramente não é uma prefeitura que tem um recurso estupendo, mas é um recurso suficiente para poder fazer um pouco melhor na maneira de gerir. E como que é para você a visão assim, do administrador, do gestor, né? O que ele precisa melhorar para ele se tornar, para que nós possamos ter uma política mais sólida, mais eficiente, mais voltada para o público, para atender a comunidade, a sociedade, as pessoas, nós, Bom Jesus, ser atendido ali. Como que é a sua visão com relação a esse perfil? Nós estávamos conversando aqui em off, aqui, achei muito interessante essa colocação sua, que eu acho que é muito top, essa ideia. Bem, quanto ao chefe do executivo, o perfil ideal do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, pelo conhecimento histórico que eu tenho do município, desde a sua emancipação definitiva, eu daria a sugestão de reunir a visão de futuro e empreendedora de Gutierre Figueiredo, que foi prefeito por 2 vezes, morreu no segundo mandato, precocemente, de maneira trágica. Sim. Ele teria que ter uma visão social, uma visão de futuro e ambiental do Paulo Portugal e a capacidade administrativa e de controle dos gastos públicos e de tocar obras públicas de Carlos Garcia. Esse seria o perfil ideal para prefeitos de qualquer pequena cidade do município. Mas, infelizmente, não é por aí que a gente vai encontrar caminhos para a gente mudar esse perfil que existe hoje, cada vez mais corroído. Cada ano que passa vai piorando. Porque quando se fala no pleito municipal, nós falamos eleições municipal, no plural. Porque são 2 eleições que o eleitor participa. A para o chefe da executiva, eleição para prefeito, e para a legislatura, para o legislativo, eleição para vereadores. E, lamentavelmente, criou-se a cultura de se torcer por candidato e não debater os candidatos. E pior ainda, hoje 80% da atenção da opinião pública, do eleitor e dos debates se volta para o chefe do executivo e o debate do legislativo fica completamente alijado da opinião pública. E esse é o debate que tem que ser aprofundado. A proporção tem que ser inversa. Numa eleição, o eleitor tem que botar na cabeça, pouco importa qual vai ser o prefeito que vai ganhar. Nós temos é que purificar o legislativo. A gente tem que substituir os 13 que estão aí por 13 pessoas qualificadas e comprometidos com as causas do município, com a independência da sua atuação legislativa. Você pode ser governista na boa, você não pode ser mau caráter. Não tem problema ser governista, desde que você tenha independência para cobrar do governo também, quando o governo está errando. Porque hoje nós temos aí, nas últimas 4 gestões, 3 prefeitos. Cada um com um perfil diferente. Branca Mota, Roberto Salim e o atual prefeito. E o problema sempre é o legislativo. Porque o vereador, ele abre mão da sua prerrogativa fiscalizadora para se perpetuar no mandato através do aparelhamento da máquina pública. E está cada vez mais voraz a sanha dos vereadores em cima da máquina pública. Hoje nós temos um prefeito completamente nulo na chefia do executivo. Ele atua de acordo com a pressão do legislativo. Sem decisão, né? Decisão não tem capacidade de decisão, não tem visão de município, não tem sensibilidade social e não tem autoridade política. Então a Câmara hoje trabalha na base da pressão, igual como é que foi que se deu o processo da substituição do secretário de obras no início desse ano. É a Câmara que foi na lei orçamentária anual e cortou os 50% de remanejamento do orçamento que o prefeito tinha. Se continuasse assim, a prefeitura ia parar em 60 dias, porque o orçamento, a lei orçamentária é uma peça fictícia, ele precisa da metade de flexibilidade, metade dessa lei, para ele tirar daqui, levar para ali,
Tudo na base da gambiarra. Então, os vereadores estavam sendo muito pressionados pela sociedade mediante a total paralisia da Secretaria de Obras num período aí de 16 meses aproximadamente, e fez com que os vereadores colocassem o prefeito na parede. Foi aí que entrou o atual secretário, que assumiu no lugar dele o vereador Denis Lauro. O próprio presidente da Câmara esse dia ele falou isso. Deu a entender que o prefeito só está andando tranquilo na cidade hoje, com as ruas mais ou menos limpas e organizadas, graças à substituição, à iniciativa dos vereadores em trocar a Secretaria de Obras. Mas por que não troca a Secretaria de Saúde, por exemplo? Que está matando os outros aí na fila do PU, que está com 2.000 ultrassom parada. É porque na Secretaria de Saúde a maioria dos vereadores tem um atendimento especializado da secretária e você não fiscaliza a Câmara, a Secretaria de Saúde, como eles fiscalizaram a Secretaria de Obras. Tem alguns que são até donos já da Secretaria de Saúde. Então é uma coisa absurda. Hoje nós temos aí a Secretaria de Saúde com mais de 20 milhões parados em caixa na conta e mais de 2.000 ultrassom paradas. Não sei quantas consultas, exames, procedimentos cirúrgicos. A Secretaria de Saúde parou. Está atendendo a conta-gota. Farmácia judicial, eles não respeitam a ordem judicial para atender os usuários. É uma coisa absurda que está acontecendo. E por que o Legislativo não usou a mesma energia na Secretaria de Obras, na saúde? E a quantidade de RPAs que tem lá na saúde também, Não, né? em toda a prefeitura. Para você ter uma ideia, o atual governo, quando ele entrou em janeiro de 2021, a prefeitura tinha algo em torno de 750 RPAs contratados. De lá para cá, o atual governo já deve ter convocado aproximadamente 150 concursados do concurso de 2019. Ou seja, desses 700, tinha que cair para 550, né? Porque o TAC assinado do município com o Ministério Público do Trabalho é convocar o concursado e tirar o contratado. O contratado antes era CLT, agora é RPA. Mas não. Eles convocaram de 150 a 200 concursados e hoje tem mais de 900 RPAs na prefeitura. Dizem que tem 200 que não trabalham. Fica em casa recebendo e fazendo rachadinha. Porque tem alguns RPAs que são salários... Né, não, os RPAs, todos eles ganham mais que os concursados. Todos os RPAs têm uma remuneração superior ao concursado. Mesmo que eles ganham mais baixo. Exato. Ontem eu denunciei um caso de uma pessoa que está lá, a gente não sabe a função que ela cumpre, ela trabalha, as testemunhas oculares dos fatos apontam que ela trabalha como faxineira. E ela está ganhando R$ 1.800, enquanto a faxineira da escola ou uma atendente de creche ganha R$ 1.400. Concursado. Até o pequenininho, estou falando, até sim, o braçal, o assalariado, ganha mais do que... E é ilegal. E RPA é uma flagrante ilegalidade para se manter o aparelhamento político que perpetua esses vereadores que estão no poder. Você não vê um vereador combater o RPA na tribuna da Câmara. Você não vê um vereador cobrando da secretária de Educação a convocação dos concursados para acabar com esse método de turma multisseriada. O nome é até bonito, né? Mas é um retrocesso na educação, onde eles deixam de convocar professores aprovados no concurso e estão juntando, principalmente nas escolas da zona rural, a primeira série com a segunda série, a terceira série com a quarta série em bola. Isso é educação? É uma flagrante ilegalidade que não está previsto no Plano Municipal de Educação do município, esse sistema. Pelo contrário, o que prevê o nosso Plano Municipal de Educação, que está vigente até 2025, é você adotar o ensino integral na zona rural para compensar a ausência de creche, porque só temos creche aqui na sede do município. Mas não, eles estão fazendo um trabalho para fechar escolas. E cadê o legislativo? Para defender o interesse da sociedade. Agora vai ver quantos RPAs tem lá, alimentando o mandato do vereador, que vai dar sustentação a esse mandato. E o prefeito perde a eleição. É igual aconteceu com o Roberto Salim, entupiu a prefeitura de RPA, eu cansei de falar com ele, ó, esses RPAs só vai votar nos vereadores. Não vou votar em você. E deu outra. Ele perdeu a eleição e os vereadores, quanto mais RPA, mais votos tiveram. Foram os mais votados. E mantiveram os RPAs deles. E mantiveram, né? Todos eles saíram, voltaram, entraram outros. O aparelhamento nunca foi tão descarado. Eu acho que há necessidade realmente de se ajustar. Claro que o emprego é necessário, mas nós temos vários
várias maneiras de a compensar. prefeitura, não é papel da prefeitura empregar as pessoas. O papel da gestão pública de uma prefeitura funcionando bem é criar um ambiente em que o investimento privado venha empreender em nossa cidade para aí gerar emprego. Mas há dias atrás, uma pessoa que ia atender na prefeitura estava comentando que as pessoas chegam em Bom Jesus, a primeira coisa que eles fazem é ir lá para falar com o prefeito que quer um emprego, entre aspas, né? É porque os políticos criam essa cultura. A partir do momento que vierem candidatos que não alimentam essa cultura, eles podem ganhar uma eleição sem ter esse compromisso. Eu acho que existe possibilidade para a próxima eleição de ter esse perfil. Espero. Esperamos que sim, mas não adianta vir só candidato a prefeito. Sim. Nós temos que mudar o perfil da Câmara, porque se a gente qualificar o legislativo, o prefeito ruim é cassado. O vice-prefeito ruim também vai ser cassado e vai ter eleição complementar. O presidente da Câmara vai assumir, né? Não, ele só pode assumir por 6 meses. Para ele convocar a eleição complementar. Ah, tá. Não, mesmo se lá na frente. Não, ele não fica o resto do mandato presidente da Câmara. O que eu quero dizer é, o papel de fiscalizar o executivo, que é incumbido aos vereadores, é para justamente aprimorar a administração pública. É para fazer os recursos públicos se converterem ao máximo em benefício para a população, seja lá em qual área for. E hoje, desde a legislatura passada, que a gente não tem uma oposição na Câmara. Na legislatura passada tinha um vereador, 2 vereadores, o Rafael e o Toninho do Bar. Mas sem conteúdo, sem força política para colocar uma pressão. Diferente quando era o Celso Rezende e o Ricardinho, entre 2013 e 2016, que fizeram oposição com substância. Agora, sem fiscalizar o executivo, nós temos que botar na cabeça do eleitorado que a Câmara ideal é aquela de vereadores independentes, vereadores que não dependem dos nacos, dos nichos de poder para se perpetuar. É uma questão de mentalidade. É porque nós temos a cultura do Brasil da perpetuação no poder. Sim, mas... Os caras têm uma gente com 40 anos, dentro com 32 anos de mandato de deputado, um negócio assim, né? Louco. Um vereador é mais fácil você trocar do que um prefeito. O prefeito tem uma máquina inteira na mão e ele tem chance de se reeleger, mesmo o prefeito mal avaliado, porque cidades igual a nossa, em Mogi de Itabapoana, não tem segundo turno. Falar em mal avaliado, rapaz, o nosso prefeito de Bom Jesus está com 72%, né, de aprovação. Rapaz. Aquilo é ridículo. Aquilo foi uma pesquisa falsa, mentirosa, que foi encomendada e produzida pela assessoria de comunicação dele, que deveria até virar um inquérito de improbidade administrativa, abuso de poder político. O prefeito fica andando no celular mostrando essa pesquisa para os outros, ele comendo poeira dele mesmo. Ele acreditando na mentira que ele planta. Porque eu ando nas ruas, eu nunca fui tão acionado pelas pessoas como eu estou sendo agora. Nunca fui tão recorrido aos moradores da zona rural, das periferias. O prefeito não tem cara para andar nos bairros periféricos se não for em dia de festa, cercado de gente dele. Ele não vai num mercado, não vai num ambiente desse aí, né? Não vai nada. Tomar um O povo está cafezinho sofrendo na assim. mão dele. O povo está sofrendo de dor, está sofrendo com o retrocesso na educação das crianças. Você acha que os pais desses alunos não estão indignados com tudo isso que está acontecendo na Secretaria de Educação? E ainda tem mais um detalhe, né? Com relação à merenda. Nós temos Tem problema de merenda, uniforme horroroso, ninguém sabe quanto custou, porque não tem fiscalização. Não, ainda teve um detalhe, que era do ano anterior que passou para esse ano. Então, E as medidas tudo fora do tamanho das crianças, não chegou para todos, tem várias unidades aí que não chegou até hoje. Sim, porque a criança que ela, vamos supor, vestiu o número 6 ano passado, esse ano já não serve mais para ele. Não serve. Não serve. E mais também material de limpeza. Também. Não, eles deram tênis para as crianças desse tamanho. As crianças só vão usar com 40 anos de idade esses tênis que eles deram para as crianças. Uma coisa horrorosa. O que eles fizeram, por exemplo, em Santa Isabel é covardia. 70% dos estudantes que residem nas comunidades Santa Isabel e Nova Bom Jesus, todos eles estudavam na escola Alcinda Lopes Pereira Pinto, que é uma escola... É um imóvel do Estado, mas há mais de 20 anos era compartilhado Estado e município. Sim. É uma escola padrão. As salas tinham ar-condicionado, quadra de esporte, toda arborizada e com sombra. Era uma das melhores unidades
da rede municipal de ensino. Por conta de vaidade, esse atual governo retirou 70% dos alunos que moram em Santa Isabel e 30% na Nova Bom Jesus. Ou seja, 70% dos alunos agora tem que percorrer a pé, de onde eles moram, no entorno da escola em Santa Isabel, a maioria no Inhame, para vir para Nova Bom Jesus, para uma escola nova, que o município alugou um imóvel, não foi construído para ser uma escola, foi construído para ser uma padaria-escola, que é diferente de escola, de ensino fundamental. Não tem arborização, não tem adequação, umas salas de aula mal ventiladas e o município pagando aluguel, somente para criar um órgão, um equipamento público com o nome do pai do prefeito, no imóvel alugado. Patético isso, sacrificando a criança para alimentar a vaidade do prefeito. Ele merece, mas não precisava ser dessa forma, né? Nem sei se merece, para falar a verdade. Se você olhar a biografia política dele, não está entre os nomes relevantes da nossa história. Definitivamente não. Definitivamente não. Se você olhar grandes realizações dele como prefeito, não teve. Ele não chegou nem a ser, ele tem uma passagem... Ele foi, por exemplo, a ponto de construir a estação do SAAI, do Mutum, que não deu certo. O Mutum viu com problema de água. Ele construiu uma estação onde não tinha captação de água. Tanto que teve que se fazer um novo projeto para captar água no Rio Itabapoana, para fazer uma nova estação, que o atual governo perdeu o convênio. Ou seja, o filho não quis corrigir a lambança do pai. Perdeu o convênio. Convênio de 5 milhões. Agora o município vai ter que devolver esses 5 milhões, aplicou uns 2 já, 2 milhões já foram investidos na obra, faltava 3 para concluir. Que começou no governo anterior, né? Foi o governo anterior. Tudo que andou foi no governo anterior. Os 2 milhões foram investidos. O que foi construído foi no governo anterior. E estava tudo pronto para concluir a obra. Só que eles tiraram, por conta do clientelismo político, influência de vereador, tiraram a única pessoa que tinha na prefeitura, vou falar o nome dele aqui, que é o Luciano Egídio, que sabe operar uma ferramenta chamada Plataforma Mais Brasil, que é o sistema de convênio, o Sinconv. Se você não souber administrar essa ferramenta virtual, os repasses federais travam. E por falta de qualificação, tirou um servidor qualificado e botou vários desqualificados que não sabem operar para atender saída de vereador. O município perdeu 3 milhões de reais. Não só os 3. Vai ter que devolver todo o convênio corrigido. Hoje deve dar aí coisa de 7 milhões de reais. E o povo do Mutum, ainda com a estação construída pelo saudoso prefeito Paulo Sérgio Cirilo, que não tem água. Até hoje o povo do Mutum não tem uma solução para isso. E por culpa do atual governo e do Poder Legislativo, que não fiscaliza, que é cúmplice de todos esses retrocessos. A situação da Secretaria de Educação é tão revoltante. Eu fui nas festas de Pirapitinga, Barra do Pirapitinga e agora recentemente Calheiros. E nenhuma delas a Secretaria de Educação foi na hora do desfile, da apresentação escolar. É a primeira vez que eu vejo isso. Porque na época do Tatu e Branca Mota, a Secretaria de Educação estava em todas. Muitas festas, nem a Branca ia, nem o Tatu ia. Tinha compromissos, viajava, não dava para ir. Mas a Secretaria de Educação estava lá, para agradecer os pais pela confiança, para falar de alguma coisa sobre a educação. Nesse ano, nas 3 festas que eu fui na região serrana, em nenhuma delas a Secretaria de Educação foi. É um desprezo pelas comunidades rurais, assim, impressionante. É, porque na realidade quem mora nessas localidades, né, eles são apaixonados pelo local onde eles moram. Lógico. Né, eles são barristas. E tem aquele zelo pelas crianças, né? Sim, sim. E essa Secretaria de Educação, por exemplo, está tirando criança da Barra do Pirapitinga para mandar para Calheiros. 5 crianças. Por que não deixa as crianças aqui? Lá na Barra? Tem uma escola estruturada para isso? Mas não, está misturando sério. Está matando o futuro dessas crianças. E por que consegue avançar? Porque nós não temos uma legislatura com autonomia e independência para enquadrar o executivo. Para abrir uma comissão especial de inquérito, para criar um relatório e mandar para o Ministério Público, para estrepar o prefeito no Ministério Público. E nem tudo é só caçar. Não. Tem a comissão especial de inquérito, que é equivalente a uma CPI. E a comissão processante é equivalente a um pedido de impeachment. Então você pode abrir as comissões especiais de inquérito, que nela você cria relatórios, você tem poder de investigação, e se não quiser caçar o prefeito, achar que dá muito trabalho caçar o prefeito, pelo menos leva para o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Mas nem isso. Não acontece nada. Quando os vereadores querem alguma coisa, eles fazem um requerimento pedindo os documentos, que com certeza vai encontrar um monte de coisa, né?
Já vi isso acontecer 3 vezes na atual legislatura. Faz um requerimento pedindo uma devassa. Aí depois, o alvo do requerimento chama para tomar um café. Aí não se fala mais no assunto. Falando nisso, teve essa semana lá do vereador Denis, né, fazendo um pedido lá sobre várias situações da saúde. Eu questionei, estou esperando. Vamos ver se ele vai seguir adiante. O vereador Denis Lauro fez um requerimento que tem potencial de botar a gente na cadeia. Se ele for adiante. Se ele pegar esses documentos que ele pediu. Seja do hospital ou da Secretaria de Saúde. Mas aí, o vereador Denis pediu esse requerimento na segunda-feira da semana passada. Aí na segunda-feira desse fim de semana, um vereador já entrou com requerimento propondo uma moção de congratulação e aplauso ao diretor do hospital, que é alvo da devassa. Então, ou seja, já tem vereador tramando para abafar. E que votou favorável pelo documento, né? Todo mundo foi aprovado por unanimidade. Tanto o vereador votou por unanimidade o requerimento do Denis Lauro, como o Denis Lauro votou também a moção de congratulação à prova proposta pelo vereador. Aí é difícil, cara. Fez uma aí eu já estou imaginando que o cafezinho já rolou e eu não estou sabendo, entendeu?